Pega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos lá, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E vamos ler a partir do versículo de número 13. Gálatas 5, a partir do verso 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim, minha gente, Gálatas 5,13. Presta bem atenção no que o Senhor vai falar conosco. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Fomos chamados para ser livres, Paulo está dizendo. Não useis então da liberdade que Cristo nos deu para dar lugar à nossa carnalidade, à nossa carne, à nossa natureza humana, à nossa natureza caída. Mas, olha a recomendação, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que você quer para você, queira também para o outro. Esta é toda a lei. Se cumpre nenhuma só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não quer mal para você, você também não vai querer mal para ninguém. Se você não quer que ninguém fale mal de você, você não vai falar mal de ninguém. Se você não quer ser perseguido, você não persegue ninguém. Se você quer misericórdia, você trata os outros com misericórdia. Se você quer que as pessoas sejam generosas, você também tem que ser generoso. Se você quer o bem para você, queira o bem para o outro também. Não deseje a desgraça de ninguém, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Paulo recomenda algo. Se vós, eu vou te mostrar um vídeo, o que é uma natureza sem raciocínio que pode fazer com outro ser semelhante, quando não se tem compreensão disso. Olha só, Paulo dizendo, se vós, ele conclui o pensamento assim, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, se vocês se comem um com o outro, se vocês não suportam um ao outro, não é? Vede não vos consumais também uns aos outros, vede, não vos consumais, senão vocês vão se destruir. Vocês não estão vivendo no Espírito. Os cristãos da galáxia, Paulo disse, vocês estão se mordendo, se devorando um ao outro e vão se acabar se matando aí. Tem gente que é assim, não consegue se relacionar com ninguém. Porque não consegue primeiro se relacionar consigo mesmo, porque se não ama a si mesmo, como é que vai amar os outros? Se não tem uma autoestima boa, como é que vai levantar as autoestimas dos outros? Não tem como. Amará, pois, o teu próximo como a ti mesmo. O processo começa em nós, não no outro.
As coisas começam a mudar em nós, não em terceiros. Porque nós somos hábeis em cobrar dos outros as coisas e não nos olhamos para nós mesmos. Não nos enxergamos a nós mesmos. Os outros é que sempre são os culpados, os outros são os que não prestam, os outros são os que me prejudicam. Nunca a gente olha para si, então começa a morder um ao outro, começa a devorar um ao outro, a ponto de se autoconsumir. Aí não se consome só a vida, se consome a amizade, se consome relacionamento, se consome os sentimentos, tudo é devastado. Vou ler de novo, Paulo dizendo, verso 15, se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, ao ponto que chegou a igreja da galáxia, dos próprios cristãos estarem se devorando, se mordendo um ao outro. Também, Paulo diz, vede, não vos consumais também uns aos outros. Não usa da liberdade que Cristo deu a vocês para ficar dando ocasião à carne, para serem carnais, para seres humanos totalmente sem noção. Não, isso não é correto. Eu vou ler o versículo 15 e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Se vós, bem alto, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Amém? Esse é o conselho de Paulo e nós vamos examinar o que Paulo está dizendo. Desocupe as tuas mãos e use-a para dar a tua melhor salva de palmas para a santa palavra de Deus. Vai aplaudindo com toda a tua força essa palavra. E enquanto você aplaude, vai glorificando, vai exaltando ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a Tua palavra vai ser pregada nessa noite, e nós queremos ouvir da Tua voz e do Teu Espírito Santo. Então tome os lábios do pregador, tome a vida do mensageiro, fale com cada vida que está aqui na igreja, e cada pessoa que nos acompanha pela internet, envie esta palavra com poder e autoridade, e que esta palavra, meu Deus, vá de encontro a cada vida, e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Minha gente, eu vou colocar um vídeo para você ver a que ponto chega uma pessoa, não uma pessoa, um ser, ou até mesmo uma pessoa que perde, ou não só perde, mas não tem o senso, a sensibilidade de entender e compreender o outro ser diante de si. De maneira que quando chega neste ponto, quando um animal ou um ser perde ou não tem um raciocínio, não tem consciência do que está diante de si, ela acaba devorando e comendo o outro ser da sua própria espécie, sem nenhum tipo de remorso. Porque o ser que está se alimentando do outro ser da mesma espécie, ele se alimenta porque ele não tem raciocínio, inteligência o suficiente para discernir que o que está diante dele é um outro ser semelhante a ele, e que hoje é o outro que está ali, amanhã pode ser ele que está no lugar. E esta ave, essas aves que vão se alimentar de outras aves que eu vou mostrar para você, uma coisa simples, um homem pegou, tinha várias galinhas, ou frangos também misturados, pegou um frango assado e colocou diante dessas galinhas. E esses frangos e essas galinhas não hesitaram e começaram a se alimentar dessa própria galinha morta, que era da sua mesma espécie, mas elas não tinham conhecimento.
Não tinha entendimento que diante delas, elas estavam devorando e comendo um outro animal da sua mesma espécie. Da sua mesma espécie. Eu vou pedir que o Natan apague a luz, para você ver o vídeo. Olha só, as galinhas se alimentando de outras galinhas. Vai devorar o frango, todinho. Tá aí, ó. Mal sabe elas que amanhã pode ser elas que estão ali, sendo devoradas. E vai comer o frango todo. O vídeo é um pouco extenso, eu reduzi, para a gente ver, para mim te dar só elucidar o que nós vamos falar. Tá bom, Natan, pode acender a luz. Então veja, que as galinhas estão se alimentando de outro ser da mesma espécie, sem nenhum remorso. Está devorando, está comendo, está rasgando, como Paulo disse, está mordendo e devorando um ser da mesma espécie. Porém, as galinhas ali, que você viu no vídeo, não tem nenhum tipo de raciocínio. Por isso que elas, sem misericórdia, sem nenhum tipo de compaixão e de sentimento, se alimenta do ser morto que está ali caído, foi morto, executado, tratado, assado e colocado ali, e elas comeram sem nenhum problema. Quando eu vi esse vídeo, veio logo esse texto de Paulo na minha cabeça aos Gálatas. Que como pode um ser da mesma espécie se alimentar do outro ser? Como pode, aí eu quero transportar isso para a nossa humanidade. Porque Paulo declara que os Gálatas estavam num ponto tão da carnalidade de si, da presunção, da arrogância, que eles estavam se autodestruindo e se consumindo, como Paulo diz aqui no texto, volta comigo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, Paulo está dizendo, como é que pode, vocês são seres humanos, libertos em Cristo, conhecedores do Evangelho, frequentam igreja, e vocês não conseguem viver em paz nem com os irmãos em Cristo e com ninguém? Que ponto chega o ser humano a ponto de não conseguir conviver com o outro, andar com o outro da mesma espécie, da mesma característica, e muitas das vezes é um comendo o outro, é um devorando o outro, e isso é dentro da empresa, isso é dentro da família, isso é dentro da igreja. Esse devorar que Paulo diz aqui, esse morder e devorar, aqui as galinhas, as aves, estão fazendo isso de forma não literal, de forma concreta. Mas quantos estão devorando um ao outro por pensamentos, devorando um ao outro com sentimento de raiva, de ódio, de ira? Quantos estão se devorando, se comendo, se gladiando um ao outro, esquecendo que o outro da qual essa pessoa está devorando é um outro ser da mesma espécie que ela, é outro ser humano. É outro ser humano da qual a pessoa está muitas vezes já caída, a pessoa já está desfalecida na vida, e aí ajunta outros para devorar e comer a vida do outro. Se alimentar da vida do outro que já está caída. Se alimentar da vida do outro que já está fraco, caído pela sarjeta da vida, da desilusão, do dissabor. Está perdido nos caminhos da vida e só de ter um outro para ajudar? Não. Aparece as aves
chamada seres humanos, para querer devorar o resto de vida que ainda está no outro. E aí Paulo diz: não use a liberdade que Cristo deu a vocês para dar ocasião à carnalidade de vocês, porque vocês estão num comportamento cristão que não pode, porque não foi assim que Cristo nos ensinou. Não foi isso que Cristo nos transmitiu através da sua vida. Parece que as pessoas têm prazer em se alimentar da vida do outro. E quanto mais está na pior, aí então que vira refeição de muita gente. Sem misericórdia, sem compaixão, parece um ser que não tem juízo nenhum. Muitas vezes não difere quase nada de um animal irracional como as aves, que não está pensando em nada, está pensando somente em devorar um outro ser da mesma espécie, que elas não fazem nem questão de saber se é ou não é. Vamos acabar com isso, porque isso para a gente, o mais importante é devorar isso que está diante de nós. E assim é muita gente, que não se importa quem é o outro que está do lado. Quem é o outro que está diante de mim? O que importa é que eu vou me devorar a vida do outro. O que eu puder me alimentar do outro, eu me alimentarei. E se acabar com a vida do outro, eu não estou nem aí, porque o importante é eu me alimentar. O importante é eu me dar bem na vida. Os outros já estão mortos mesmos em ofensas, em pecados, já estão caídos, já estão prostrados. Vamos nos alimentar da vida dele. Vamos nos alimentar da vida dela. E aí é fofoca, é disse-me-disse, fala mal pelas costas, aí tem todo tipo de coisa que você imaginar. Como que alguém, Paulo está dizendo, vocês, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vocês foram chamados em Cristo, não para alimentar-se da vida dos outros. Vós fostes chamados em Cristo, à liberdade em Cristo, não para usar a vida dos outros como meios e recursos para me alimentar e me dar bem na vida. Ainda que eu mate o outro, ainda que eu pise no outro, ainda que eu humilhe o outro, ainda que eu acabe com a vida do outro, ainda que eu deixe o outro na pior, o importante é eu sair por cima e bem alimentado. Os outros, pastor, que se dane. Os outros, para mim, não importa. Os outros para mim não tem importância nenhuma. Discípulo de Cristo não vive assim. Discípulos de Cristo não se alimenta da vida do outro. Discípulo de Cristo se alimenta de Jesus Cristo para alimentar os outros da mesma espécie. Se eu não estou alimentado de Cristo, você não vai alimentar ninguém. Pelo contrário, você vai sugar o que os outros têm. Você vai apoiar nos outros. Você vai querer se alimentar dos outros e aí começa a devorar. Começa a mastigar a vida dos outros. Até o ponto da vida do outro ser consumida, da outra pessoa não suportar mais a sua própria existência. Tem gente que diz, eu já não aguento mais fulano, beltrano, ciclano, eu já não aguento mais as pessoas, eu já não aguento mais os seres humanos. A ponto delas estarem consumidas, cansadas. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carnalidade, para dar ocasião aos seus caprichos, como ser racional, como um ser inteligente que você é, que pensa, que sabe que o outro que está diante de você é alguém que é a tua imagem e a tua semelhança, e também ambos são a imagem e a semelhança de Deus. Só que as pessoas não enxergam o outro como o próximo. As pessoas não enxergam o outro como alguém a quem eu deva servir. As pessoas olham os outros como alguém, como um prato de comida para ser devorado, para ser consumido.
para ser usufruído. E aí Paulo disse, não é assim, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Paulo está dizendo, o que vocês têm que fazer aí é aprender a usar a vida de vocês para prestar serviço não a vós mesmo, mas ser alguém que seja servo de todos. Alguém pronto para servir. As pessoas querem ser servidas, mas elas não querem o quê? Servir. As pessoas perdem oportunidade porque só querem ser abastecidas e devorar a vida do outro, consumir a vida do outro e não olha para a vida do outro como alguém que precisa também ser servido. Não eu me servir das pessoas da minha mesma espécie. Não aproveitar das pessoas, tirar vantagem das pessoas. Não, de jeito nenhum. Porque quando você está vivendo assim, você está vivendo na carnalidade da natureza maligna e diabólica. Você não está vivendo a natureza do Evangelho. A natureza do Evangelho não é ser servido, é servir. Jesus disse, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro. Quer que teu patrão faça alguma coisa por você? Faça por ele. Quer que teus pais façam alguma coisa por você? Faça você por ele. Não fica sugando o teu pai, não fica sugando a tua mãe. Não, sirva-os. Quer alguma coisa da tua esposa? Sirva ela, doa-se a ela, para que vocês não se devorem um ao outro, não se consumam um ao outro, para que a vida sentimental não seja consumida e ela floresça. Só que as pessoas não querem viver isso na prática, não querem evangelho, não querem palavra de Jesus. E Jesus vai ser categórico dizendo isso. Eu quero que você vá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, olha o que Jesus disse. A única maneira de nós não nos devorarmos e não nos comermos uns aos outros é aprender a servir um ao outro. Porque, não vou dar o braço a torcer não, aí começa a devorar. Começa a guerrinha de braço. Quantos estão assim? Não vou dar não, não vou ceder, não é isso, é não sei o quê. Olha só o que Jesus disse em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 42, diz assim, mas Jesus chamando a si disse, porque houve uma situação em que os filhos de Zebedeu, a mãe deles pediram para que um sentar à direita de Jesus e outro à esquerda, lugar de honra, e começou a haver uma discussão entre eles. Vamos ver aqui a discussão, o bate-papo. Olha só, capítulo 10, versículo de número 37. E eles, os discípulos, lhe disseram, conceda-nos que na tua glória nos assentamos um à tua direita e um outro à tua esquerda. Tiago e João, que faz esse pedido. Mas Jesus disse, não sabeis o que pedis. Não sabeis o que vocês pedem. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo em que eu sou batizado? E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, lhes disse, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar e a minha direita não pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aquele a quem está reservado. E os 10, presta atenção, olha como é que começa essa questão de devorar, de querer comer um outro, de raiva do outro, com ira, com contenda, com briga. Surge por que essas coisas? Porque ninguém quer servir. As pessoas querem só o quê? Serem servidas. Os 10 discípulos, os outros 10,
ouvindo isso, começaram a ficar com muita raiva. Indignou-se muito contra Tiago e João. Ficaram com raiva dos colegas. Ficaram com raiva dos companheiros de ministério. Ficaram irados com picuinha agora. Ficaram chateados. Vejam, gente, Paulo diz: olha, cuidado para que vocês não comam um ao outro, não devorem um ao outro. E isso ocorre quando as pessoas não querem viver o Evangelho. O Evangelho é servir, não é ser servido. O Evangelho não é ser grande, não é posição, não é status. O Evangelho é ser servo de todos. Ninguém que quer nessa terra ser escravo. Ah, não, pastor, eu quero posição de honra lá na empresa, eu quero melhores lugares, eu não quero a faxina. Se me colocar para fazer qualquer coisa na empresa que além da minha função, eu não vou. E aí começa a briga e um daqui a pouco está comendo um outro, um devorando o outro, um falando mal do outro. Aí dentro da família, um querendo ser mais do que o outro. Daqui a pouco está um se devorando, um comendo o outro, com palavras, com palavrão, com discussão, com contenda. É dentro do relacionamento a mesma coisa. É o marido que acha que é o maior de todo dentro de casa. Não, é a mulher, eu que põe tudo dentro de casa também, você só fica em casa. Aí o homem diz, não, você só faz nada, a mulher só fica o dia todo em casa. Aí daqui a pouco começa um devorar o outro, daqui a pouco começa também os filhos, e daqui a pouco a família começa a ser consumida. Porque ninguém quer ser servido dentro de casa, só quer ser servido dentro de casa. No trabalho as pessoas só querem ser servidas. Na rua ninguém quer se servir, só quer ser servido. Aí Jesus, olhando aquilo, disse: está errado isso daí. Deixa eu ensinar a vocês. Aí Jesus disse assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se asselhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas? Vocês sabem disso? Que os que se julgam importantes das pessoas se tornam senhores delas? E usam de autoridade sobre elas? Mas dentre vós, Jesus disse, vós meus seguidores, discípulos, quem crê no Evangelho, mas vós não será assim. Jesus é que está dizendo. Jesus disse, não é para ter o comportamento do mundo. Não se assemelhe ao mundo, vocês não são do mundo. No mundo as pessoas querem ser príncipes, terem autoridade sobre todo mundo. Não, mas não será. Por que, minha gente? Tu acha que o Brasil está dividido aí, polarizado? Por quê? Porque um quer poder demais, outro quer não sei o quê. E aí fica um devorando o outro. Aí fica a esquerda devorando a direita devorando a esquerda, e o centro metendo o pau dos dois lados. E não chega em lugar nenhum, e o Brasil parado. Porque ninguém quer servir ninguém. E isso é dentro da igreja, é fora da igreja. Isso é um espírito maligno, é carnalidade pura. Isso parte da igreja, fora da igreja, de fora da igreja para dentro do seio. E Jesus disse, não. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será escravo de todos. Será serviçal. Quer ser grande? Aprenda a servir. Quer ser o maior no reino dos céus? Aprenda a ser alguém que doa a vida ao outro, que sirva. Meu amado e meu amado, minha amada e meus amados, tanto você que está aqui na igreja quanto os que estão pela internet. Quando você vive uma vida de serviçal, você já viu que você não arruma confusão com ninguém? Fica na tua. O serviçal está lá fazendo dele quietinho, servindo. Sim, senhor, não, senhor, manda ele vai, manda ele vem, sim ou não? Arruma confusão? Nenhuma. Nenhuma. O serviçal não arruma confusão. Quem serve está ali. E pelo contrário, aonde chega é honrado. Todo mundo gosta.
Todo mundo gosta, porque passa a servir. Ele não olha para o próximo como alguém que vai dizer, poxa, como é que eu vou me dar bem em cima desse outro? Como que eu vou me dar bem em cima desse? Ah, como achei a mulher, eu vou casar com essa mulher porque é aí com ela que eu vou me dar bem. Ou o contrário, ou esse homem, olha, eu casei porque eu vou dar bem com ele. Quer dizer, olha para as pessoas, não, ou seja, no que eu posso ser útil na vida do outro? No que eu posso fazer a vida do outro mais suave, mais leve, mais feliz? Só que ninguém vive, poucos que vivem assim, e se viver é raridade, poucos que vivem assim. Para servir o outro, para abrir mão da sua própria vida por amor ao outro. Por amor ao próximo. Abrir mão dos seus caprichos, abrir mão das suas vontades, das suas vaidades, dos seus egos, por amor ao outro. Não serás assim. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Quer ser o primeiro? Vai servir todo mundo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Olha aí. Jesus não arrumava confusão em ninguém, Jesus não devorava ninguém, Jesus não mastigava ninguém, Jesus não consumia ninguém. Pelo contrário, aonde ele passava era para ajudar e levantar as pessoas. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós só vamos resgatar as pessoas se nós aprender a servir as pessoas. Como é que você vai resgatar o teu parente que é incrédulo? Como é que você vai resgatar a tua família que é incrédula, a tua esposa, os teus filhos, o teu esposo que é incrédulo? Como você resgatará ele se você não serve a ele, mas você se serve dele? Você se serve das pessoas. Nós não podemos nos servir das pessoas, nós temos que servir as pessoas. Tal como o Filho do Homem, por isso que Paulo disse, porque toda a lei se cumpre em uma só palavra, esta, amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero que alguém me sirva, então vai servir. Eu quero que alguém me honre, aprenda a honrar as pessoas. Para você resgatar as pessoas. Pastor, eu quero resgatar vidas, eu quero resgatar meu esposo, minha esposa, meus filhos, quero resgatar minha família, eu quero resgatar tudo que é meu, eu quero resgatar de volta. Como eu faço para resgatar? Servindo a Deus e ao próximo. Porque a lei se resume nisso, não se devorando um ao outro, não comendo um ao outro, não mastigando um ao outro. Com raiva, com ódio, não porque o outro é isso, o outro é aquilo, o outro não vale nada, não porque é assim, porque é assado. Meu amado, não pode viver uma vida assim. Não podemos, porque nós temos que andar em amor, como Cristo nos amou, e dar a nossa vida em resgate de muitos. Porque olha o que Cristo disse aqui no Evangelho de Lucas capítulo 6. Vá comigo lá. Olha o que Jesus disse. Lucas capítulo 6, verso 27. Mas a vós que ouvis, digo. Jesus disse, vocês que estão me ouvindo, eu digo, amai os vossos, o quê? Inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem. Não é para arrumar confusão com ninguém. Não é para sair devorando, mastigando o outro, consumindo o outro, comendo a vida do outro, mordendo a vida do outro, devorando a vida do outro. Não. Mas é meu inimigo. Não, não faça isso. Ele é teu semelhante, ele é um ser igual a você. Ele é da mesma espécie que você. E você não é um ser irracional que colocou alguém da mesma espécie diante de você
você parte para cima para devorar. Não, você reconhece que o outro é um humano como você, que tem fraquezas, tem dificuldades, ainda que ele é teu inimigo, ainda que ele é o teu perseguidor, ainda aquele que te maltrata. Jesus disse: fazei o bem, faça o bem. Não é para devorar, não é para maltratar, não é para fazer nada. Trate bem as pessoas. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. E o que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. Não arruma confusão. Minha gente, tem pessoas que brigam por besteira. Dentro da tua casa tu sabe como é que é. Quantas vezes? Hoje eu sou em 4, mas eu já vivi dentro de uma minha família com 6, 7 dentro de uma casa pequena. E como que é difícil às vezes. E por pouca coisa daqui a quebra a pancada, discute, começa a morder. É o que Paulo está dizendo: não façam isso. Vós que sois de Cristo não devem andar assim. Não devem andar dessa forma. Que te ferir numa face, dê a outra. Se tirar a capa, não recuse a túnica. Não entre em conflito, não. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Dá a qualquer que te pedir, ao que te tomar, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Se tirou e não entregou, vai embora, que Deus abençoe. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. Como que você quer ser tratado? Faça. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se vocês fizerem o bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem a mesma coisa. Se vocês emprestam àqueles e espera receber de volta o que você emprestou, que recompensa você terá? Também os pecadores se comportam assim. Não torne a receber do outro. Amai, pois os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperar, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Olha só como que eu e você temos que ser depois misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgue ninguém, para que você não seja julgado, não condene, para que você não seja condenado. Soltai-vos, soltai, e soltar-se-vos-ão, porque com a mesma medida que você medir, será medido de novo. Olha como é que eu e você temos que viver, minha gente. Por isso que a vida de muita gente está sendo consumida. Para que não vos consumei. Vida financeira está sendo consumida, os relacionamentos estão se consumindo, os laços afetivos estão se consumindo, a saúde está se consumindo, porque as pessoas estão comendo umas às outras. As pessoas estão devorando umas às outras. As pessoas estão se gladiando, as pessoas não conseguem viver em paz mais, se andam em amizade, daqui a pouco já está quebrando o pau, falando mal do outro, difamando o outro, caluniando o outro, se levantando contra o outro. Que isso? Nós temos que ser como o nosso Pai. Amai, amai, pois, aos vossos inimigos e fazei o bem. Empresta sem nada esperar. E será grande, grande o vosso galardão nos céus. Grande será a tua recompensa, e tu serás chamado filho do Altíssimo. E sereis filho do Altíssimo. Filho de Deus é o que se comporta dessa maneira, sem devorar ninguém, sem querer consumir a vida de ninguém, tratando os outros da melhor maneira possível, com toda educação, sendo servo de todos. Minha gente, Jesus disse assim, o apóstolo Paulo escreveu:
Melhor dizendo, não erreis. Não erreis. De Deus ninguém zomba. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Tudo que você está fazendo vai voltar. Vai voltar para você. Você vai colher. Por isso que Paulo disse, para com esse negócio. Porque toda lei se cumpre em uma só palavra. Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Pare de devorar uns aos outros. Pare de comer um ao outro. Como Paulo disse, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Se você não tem piedade e misericórdia das pessoas que são a tua imagem e a tua semelhança também, que são a imagem e a semelhança de Deus, que todos foram criados segundo a imagem e semelhança do Criador. Se você não ama as pessoas, se você não é misericordioso com as pessoas, se você não é piedoso com as pessoas, com certeza ainda não houve a transformação do Evangelho na vida dessa pessoa. Porque olha o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo de número 4. João disse assim, a partir do versículo 7, amados, e eu encerro aqui, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama não anda devorando o outro. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo espera. Você vai ganhar o quê? Ficar devorando o outro, destruindo o outro, se já está na lona, para quê? Se o outro já está nas ofensas e nos pecados e nos deleites cotidianos, e você fica aí alimentando-se da vida do outro, não, se alimente da vida de Cristo, se alimente do amor de Deus, porque o que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pode conhecer a placa da nova geração, pode conhecer o espaço daqui, ou de qualquer outra comunidade, menos a Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que através dele nós venhamos viver. Ele disse, tal como o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir. Você está servindo a quem? A si mesmo? E aí João disse, nisto está o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é o perfeito. E em nós o perfeito amor está. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. E como nós vai salvar o mundo? Servindo. E qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus
e Deus nele. Nisto é o perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo, quando todos nós vamos comparecer diante de Deus, tenhamos confiança, porque qual Ele somos nós também neste mundo. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena, o castigo. E o que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se resume em uma coisa só: amará, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Vou repetir o que eu disse domingo: Deus escolheu ser louvado, ser honrado, ser glorificado no próximo. Quer glorificar a Deus? Quer exaltar a Deus? Quer alegrar o coração de Deus? Ame as pessoas. Porque se você amar as pessoas, o amor de Deus vai estar em você. Se o amor de Deus estiver em você, as pessoas irão te amar, porque o amor do Pai estará em você, e você será amado de Deus, e também será amado diante dos homens, porque o amor de Deus opera em você pelo serviço. Quem muito busca ser servido, acaba só. Vou repetir: quem muito busca ser servido, acaba solitário. Um dos maiores motivos das pessoas viverem isoladas e solitárias é por não querer servir ninguém. Morrem só, porque prefere morrerem só do que servir, do que ajudar os outros, do que socorrer os outros, do que estender as mãos para os outros, do que dar o braço a torcer para os outros. Não, nasci assim, vou morrer assim, é desse jeito, vai acabar só, vai acabar só, vai acabar só. Quando você vive para servir, você nunca está só. Jesus na cruz não ficou só. Maria, as duas Maria e João, o discípulo amado, ficou. O discípulo do amor, João, estava aos pés da cruz do seu Senhor. Como Maria muito serviu Jesus e João serviu Jesus, Jesus olhou para Maria e João e disse: mulher, tu não vai ficar só, eis aí o teu filho. João, tu não vai ficar só, filho, eis aí a tua mãe. Cuide um do outro, cuide um do outro, sirva um ao outro. Se você servir um ao outro, você vai ter pessoas do teu lado até o último suspiro da tua vida, em nome de Jesus. Porque muitos pais foram para o asilo porque os filhos são maus. Muitos sim, mas quantos pais se valeram dos filhos para se dar bem e abandonar os filhos? Quantos filhos se valeram dos seus pais, se serviram dos seus pais e abandonaram os seus pais na juventude? Hoje estão sozinhos e solitários e perguntando-se: por que estou só? Porque não tem ninguém para me ajudar? Porque passou a vida toda se alimentando e devorando os outros. Passou a vida toda sem servir ninguém, mas passou a vida se servindo dos seres humanos. Não,
Vivam a vida de servir os outros, porque Deus levantará pessoas que vão te abençoar em nome de Jesus. Como ele disse, grande será o vosso galardão em nome de Jesus Cristo, e sereis filho do Altíssimo em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé, por gentileza. Coloque a mão sobre o teu coração. Jesus disse: não vim ser servido, eu vim servir. Vim colocar a minha vida à disposição. Ó, poucos que colocam a vida à disposição do outro. Tem gente que não tem tempo mais à disposição da sua vida para os filhos, para a esposa, para o esposo. Não tem tempo para ninguém. Tem tempo só para se servir de si mesmo. Por isso que estão em angústias, estão se consumindo nas suas angústias, estão sendo consumidas na alma e no espírito. Agora, quando você vive para servir, nada se consome. Pelo contrário, tudo é restaurado.